Em nome de Robert Baratheon, primeiro de seu nome, Rei dos Antros dos Roinares dos Primeiros Homens, Senhor dos Sete Reinos e Protetor do Reino, eu o sentencio à morte! Então, pessoal, nós voltamos depois de 2 semanas porque o nosso querido Magrelo foi viajar. No carnaval, leis trabalhistas. Leis trabalhistas, crianças. Nunca deixem aprovarem uma coisa dessa no seu país. E como geralmente é ele que fica falando tudo que sabe e eu só faço as piadinhas, vamos inverter as estratégias hoje. Falei que eu ia deixar uma vez por ano, né, hoje? Você devia ter morrido na abertura, então. Tá certo, hoje a gente vai falar de um tema que eu adoro. Minha série favorita, minha série de livros favoritos. Sim, eu não sou aquele cara que fica lendo aquelas coisas intelectuais, tipo Nietzsche, e adora. Ah, Nietzsche não é intelectual, cara. Não, Nietzsche é um babaca. Nietzsche é o pervertido do cacete. Ou livros de extrema literatura, tipo o da Kéfera. Eu gosto de coisinhas simples e medievais. Estou falando de As Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones. E como não somos a HBO, a minha morte foi censurada no início. A gente vai falar de algumas ambiguidades. Martin criou muita coisa? Criou, mas os reinos... Não, Martin fez uma coisa muito inteligente que muita gente devia ter pensado em fazer. A J.K. Rowling, quando ela criou Harry Potter... Quem odeia Harry Potter? Eu odeio Harry Potter. Enquanto a J.K. Rowling foi lá, copiou Tolkien, enfiou um monte de roteiro e vendeu pra pré-adolescentes com pau-adolescência, o Martin foi lá, copiou A Guerra das Rosas, enfiou dragões e deixou todo o incesto da família real britânica e vou lá, você tem Guerra dos Tronos. Mas a gente vai falar aqui não da história, que é incrível, mas tipo, a gente precisa de 4 horas de vídeo e o editor ficou bravo no último que durou muito tempo. E vamos falar então de um vídeo em que nós temos roteiro, fizemos roteiro de um vídeo! Na verdade o editor fez. Na verdade você não parece tão inteligente, você fala que você tem roteiro, você não pode falar. E daí? E aqui vamos falar das semelhanças dos reinos de Game of Thrones com os reinos da Terra. Com Earthrealm. Com Earthrealm. De Mortal Kombat. É, não, porque todo mundo morre também. Então Mortal Kombat, Game of Thrones, tá ali. Tá ali. Tem a mesma quantidade de sangue e tripas. Se tiver a mesma quantidade de incesto, eu vou jogar Mortal Kombat agora. Você nunca leu as fanfics, né? Não, agora tá na minha cabeça. E vamos começar por onde tudo começa. Pelo norte. O norte e suas ambiguidades com a Rússia e a Escócia. A Rússia, porque ele é vasto, pouco povoado e a população e os poderios militares se colocam nos portos, assim, as zonas portuárias, tipo Porto Branco, onde tem o maior exército, o maior poderio e a maior parte econômica. Tipo... Isso, e as pessoas enchem a cara e fazem besteira o tempo inteiro. Os invernos são longos, são difíceis, tem o Bolton... Faz 12 graus no verão. 12 graus no verão, tem o Bolton, que parece o Putin, até o ator parece o Putin. É verdade. É quase impossível de você invadir. Pergunta pro Hitler e Napoleão se eles não concordam com... Não, mas vamos lá. O Hitler fez merda por causa do Mussolini. O Mussolini só fez merda. E o Napoleão fez merda porque ele é francês. Te odeio, seu pobre com carro de som! Eles seguem uma religião diferente do resto do reino, tipo, que nem na Europa medieval, seguiam o catolicismo, e os russos são ortodoxos. E Moscou é tipo Winterfell, né? Tipo, uma cidade meio civilizada no meio de uma vasta e árida e gelada porcaria de reino. É semelhante na Escócia pelo fato dos nortenhos serem descendentes dos primeiros homens, tipo os bárbaros escotos. Até que o pessoal da Escócia tem muito orgulho de ser, tipo, descendente dos escotos e não serem ingleses. Na verdade, se você pegar mais da metade dos britânicos, eles vão dizer que eles são ingleses. Se você pegar para um escocês, ele vai falar, mano, eu sou escocês. E pelo fato de usarem kilts, né? Porque o Theon, quando chega nas Ilhas de Ferro, chega falando pra irmã, tipo, mas você é a mulher. Ela olha pra ele e fala, quem tá usando saias aqui é você. E ainda no norte tem a ilha de Skagos, que é uma ilha que, teoricamente, é do norte, só que não tem contato, tipo a Irlanda do Norte. Se você pegar um irlandês e falar, olha, eu sou um irlandês, pergunta pro irlandês do norte se ele é irlandês, mas pro irlandês do norte, o britânico. É que nem Mato Grosso do Sul. É, mas lá tem civilização na Irlanda.
Sinto tantos processos do Mato Grosso chegando. Agora vamos falar das Ilhas de Ferro. Aquele povo que é basicamente os Vikings, mano! Os Vikings, povo de papai! Ele acha que ele é filho de Odin. Eu sou filho de Odin. Isso é esquizofrênico. Odin mandou você parar de me matar. Viu? Quando Satanás fala com você, você ouve vozes. Certo. A Escandinávia, porque é um lugar pequeno, que não é propício ao plantio, onde o povo é totalmente, digamos assim, barbarizado e vivem de saques na costa e de conquistas pelo litoral. Que nem os vikings que dominaram a Inglaterra, os ilhéus de ferro estão comendo o cu do norte nos livros. E sabe o que faz esses vikings muito melhores do que os vikings que você vê em vários filmes por aí? Eles não têm chifre no chapéu? Exatamente. Mas é claro. O Vale, aquela região bonitinha que é entre a Suíça e a Áustria, assim. São terrenos montanhosos, com vários pontos de plantio, e os povos das montanhas são mais ou menos tipo os povos independentes, os vilarejos independentes, que é aquele lugar que é neutro e tenta não se fuder, porque, né? Os vilarejos independentes, alemães, franceses, italianos, que deram origem na Suíça. Na Suíça você fala 3 idiomas, né? Italiano, francês e alemão. Os vales são mais ou menos os Alpes suíços, porque o ninho da águia é um lugar alto pra caralho, e é difícil de conquistar pelas várias montanhas e as travessias. As terras fluviais são mais ou menos a Holanda, lá, os Países Baixos. É um lugar ótimo para plantio, com vários rios, terras baixas, alagadiças, só que extremamente fáceis de conquistar. Vídeo Game of Thrones, que tipo a porcaria. Mas sabe por que é tão fácil de conquistar aquela merda, né? É porque o pai da Caitlyn é a porra do... Não, porque tá todo mundo chapado o tempo inteiro! Os holandeses são... Foda, né, velho? As terras ocidentais, as terras dos Lannisters, os leões, são como a Grã-Bretanha. Até porque o símbolo da Inglaterra é um leão. É aquela coisa, se você parar pra pensar, é tão óbvio. Se é óbvio pra caralho. Incesto, leões... Incesto. Possuem as ricas minas de ouro, no caso da Inglaterra, as minas de ferro e de estanho, né? Que tipo, deram a vitória na Segunda Guerra porque tipo, eles tinham ferro pra caralho pra enfiar na bunda de um alemão. São dominados por uma família de almofadinhas incestuosos. Tipo a família real britânica. Se você nunca ouviu falar do incesto da família real britânica, apenas pense, todos eles eram nobres e ingleses. E é um lugar cheio de colinas, muito bom, cheio de portos, uma marinha forte, separado pelas montanhas, no caso o canal inglês, o canal da Mancha, no nosso mundo. A Pedra Grande é uma pequena ilha um pouco afastada no mar, perto das terras reais. São mais ou menos a ilha de Malta, é uma fortaleza muito fácil de se defender, difícil de atacar, onde cavaleiros se reuniam. É mais ou menos a ilha de Malta, que fica perto do Estreito de Gibraltar. A Campina é mais ou menos a France. Tem um bando de idiotas que só sabem achar uma bandeira branca? Não, mas tem viados. Sabe qual é um paralelo legal? O Loras Tyrell, Rain e Baratheon é mais ou menos aquela história do Ricardo Coração de Leão inglês com o rei francês, que dizem que os dois se pegavam. Mas é um excelente país de plantio, onde as pessoas são românticas, adoram vinhos, flores, poesia. Os jardins de cima, o Highgarden, ele é muito parecido com o que a gente vê de Versalhes, que é um lugar totalmente opulento, luxuoso, blá 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 blá, e a gente sabe que o escritor já era viradinho. Não, a gente não sabe, a gente tem certeza. E não usa o termo viradinho. É muito ofensivo para com você mesmo. Dorne é mais ou menos como se fosse a Espanha. Porque é um lugar quente, árido, mas fica na Europa, Westeros, né? É um lugar assim, que foi dominado por uma cultura diferente. A Espanha foi dominada pelos muçulmanos. E no caso são os Roinares, que adoravam outros deuses e vieram e foram difíceis de ser expulsos, e não foram, eles foram incorporados. Passo Pedra, que é um lugar de passagem para Essos, é um tipo estreito de Gibraltar, que ele é um estreito bem pequeno. É basicamente como se fosse a Espanha, a Península Ibérica ali. E o pessoal tem aquele sangue quente, aquele sangue latino, e todo mundo trepa muito como os espanhóis. Além da muralha, é mais ou menos a Groenlândia. É toda coberta quase inteiramente de gelo, os nativos selvagens vivem esparsamente, é semi-ligado ao Polo Norte, que são as terras além da muralha, né, aquele lugar onde o inverno é eterno. E... bom, é isso, né, porque tipo, não tem muito o que falar da Groenlândia também, né? E antes da gente ir para Essos, não o posto de gasolina, mas o continente, temos as Ilhas de Verão, que é tipo os Açores, o Cabo Verde
E as Ilhas Canárias são ilhas paradisíacas, onde não tem inverno, porque é quente pra caralho, e o povo é preto. Cara, Martin, você não inventou porra nenhuma. Não, merda nenhuma. Chegamos agora a Essos, que é basicamente a Ásia. Temos Valíria, aquele grande império, que é como se fosse Roma ou Atlântida, né? Eu acredito mais em Roma, que era um grande império, que surgiu de uma vila de Sabe pastores. por que eu acredito mais em Roma? Porque Roma existiu e o Martin não ia roubar uma lenda que é só uma lenda. Porque o Martin é visceral demais pra isso. Justo. Mas é Roma por quê? Porque surgiu de uma vila de pastores e eles trataram com o pessoal de Velha Guis, que é bem parecido com Cartago, e as Guerras Púnicas, que tem um nome muito estranho. Explicação na merda da descrição, porque chama Púnico. Tentaram Cartago, destruíram Cartago em algumas guerras, depois de 3, eu acho. E fizeram estradas que duram até hoje, né? As estradas romanas. No caso, época medieval, o Tyrion olha tipo, caralho, essa porra tá aí até hoje. E foi talhadinha certinha. Porque, desculpa, filho, os bárbaros construíam que nem o cu deles, os romanos tinham engenheiros. E a perdição de Valíria é como se fosse em Atlântida. De repente tudo foi pra merda. Ou Pompeia, que de repente tudo foi pra merda. De qualquer jeito, de repente tudo foi pra merda. As cidades livres são como mais ou menos os estados dependentes da Itália. Logo depois daquela em Roma? Aquela em que dividiu a Itália inteira? E que pra formar a bota que nós conhecemos hoje precisou de Giuseppe Garibaldi? Nossa, que interessante que você roubou isso também, Martin. Bravo seria como Veneza, uma cidade cheia de canais onde a parte... Onde as pessoas gostam de transar em barcos em um rio que fede. Eu basicamente falar disso no livro. Volante seria uma bizantina, né? Pelos seguintes motivos. Após a perdição de Valíria, ela tipo, nós somos a filha de Valíria. Nós somos o Império Valeriano novo. Nós somos fodóis e se fuderam. E virou o maior poder do mundo até que caíram, né? Por quê? Car seria Constantinopla. Uma cidade cosmopolita? É uma cidade cosmopolita, cercada de muros, e onde o ditado diz que aqui onde o Ocidente e o Oriente se encontram. E daí, quando o Ocidente e o Oriente se encontram, sabe o que acontece? Merda, por isso que esses idiotas também pedem o poder eventual. O Mar do Traque seria como a Mongólia e o noroeste da China, porque tem aqueles são grandes estepes, onde tem um povo... Onde as pessoas atravessam com pôneis, estupram as mulheres e falam que estão fazendo império? Isso mesmo! Melhor definição. Não vou falar mais nada sobre o Mar do Traque. Idem é mais ou menos a Islândia. Por quê? Porque ninguém nunca ouviu falar. É cercado de gelo, tem caça de baleia, um povo meio esquimó. E o Martin mesmo falou que tem mais ou menos o tamanho da Islândia. Simplesmente um povo que caça baleia. Eles cantam Let It Go também? Pronto, uma cena dos filhos da puta caça de baleia cantando Let It Go. Lhasa seria como se fosse o Tibete, porque ele faz fronteira com o Mar do Traque, que é aquela parte da China, né, o noroeste da China. É separado. Um nome bem parecido ali no Tibete. Não, é separado da China, né, pelos ossos, que são uma cadeia de montanhas, que é tipo Tibete, que é uma cadeia do Himalaia. E o nome tipo, lembra de Lhasa Apso, que é tipo um cachorrinho, uma espécie de cachorro, e Lhasa, a cidade eterna, que é a capital do Tibete. E Ti é como se fosse a China imperial, na época medieval. Eles fazem a coisa? Não, a China imperial, não a República da China. Eu acho que também não tem leis trabalhistas, mas ok. Eles plantam arroz? Plantam, acho que sim. Então tá. Não sei, não falo. E tinha como se fosse a China imperial porque eles têm as culturas dos deuses imperadores e porque eles ficam no Mar de Jade. E o Mar de Jade é tipo Jade, qualquer pedra semi-preciosa. Qual que é a pedra bonita dos chineses, sabe? E a subida do Jack Chan. A subida do Jack Chan é mais legal. A Shai seria como... Pera, deixa eu virar isso aqui dos pessoas, não fica tipo... Estão lendo a merda do roteiro. Estão lendo a merda do roteiro. O João apareceu de A Shai. Então, agora a gente chega numa parte mais misteriosa. A Shai da Sombra. A Shai é basicamente uma Índia. É um lugar onde as pessoas quase nunca vão. É um lugar cheio de portos muito ricos. Demora anos pra você chegar lá. E basicamente quem vai pra lá pra ser comerciante volta rico. As especialistas são caras pra caralho. O que aconteceu na época medieval? Sotóris é tipo uma África subsaariana. É cheio de florestas. O pessoal que vai pra lá
quase nunca volta. Eles encontram um monte de bicho estranho. Como você define um bicho estranho no mundo onde tem um dragão? Ornitorrincos, mas isso é Austrália. Isso em outro lugar. Isso é em outro canto. Mas, porra. Eles têm algumas incursões de Velha Guise, daquele povo que faz escravos, que vai pra Sotórios e traz gente como escravo, tipo, como eles faziam na época medieval. Tem muita coisa, tipo, doenças, principalmente transmitidas por insetos, pelos bichos de lá. Ou até alguns pelas plantas. Né? Então, doenças como dengue, malária, febre amarela, ebola. Fala bastante disso, que é um lugar difícil. E a Daenerys Valeris, que era uma valeriana, sobreviveu durante 3 anos do dragão dela, falou, mano, tem floresta pra cacete, tem deserto pra cacete e não tem gente nessa merda. Nada mais europeu do que achar que negro não é gente. Justo. E temos a última terra aqui, que é Urtus. Ninguém fala de Urtus nas crônicas de Gelo e Fogo, mas no mundo de Gelo e Fogo tem um pequeno adendo sobre Urtus, que é uma terra que ninguém explorou, que é longe pra cacete, e digamos assim, é tipo a Austrália. Porque eles não chegaram na época que o James Cook foi lá e viu, olha, tem gente nessa bosta. Eles são meio cruéis e matam a gente. E tem canguru também, que são meio cruéis e matam a gente. Não, na verdade, a Austrália. Urtus é basicamente um pedaço de terra onde tudo está tentando te matar. Austrália. E também existem, segundo algumas teorias, segundo algumas pequenas falas nos livros bem lá atrás, terras além do Point, onde você pode buscar riquezas. O Point no Oeste. No leste o sol nasce, Japão, Ásia, esse lugar bonito, Europa, basicamente Game of Thrones inteiro. Aí, olha o oeste, América. América, então, tipo, digamos assim que existe a possibilidade deles descobrirem a América nessa noite. E ser assim que vai terminar. Se for assim, mande isso pra todos os seus amigos e fala que nós previmos antes de todo mundo. Yep. Então, esse é mais um vídeo da Biblioteca em Construção na 7 Produtora. Grande pra caramba, e dessa vez o nosso editor não pode xingar, porque Ele é o culpado. Ele é o culpado, ele fez o roteiro. Então, por favor, Curtam, compartilhem, tentem. me deem dinheiro. Porque a gente precisa de dinheiro, porque custa caro fazer isso. E eu só mato o Pedro no máximo 3 vezes por dia. Ah, não dessa vez, rapaz!